Uhum. Gravando, dia 17 de setembro. O Lucas e a Laís vão apresentar. Daí lembre-se de se apresentar, quem vocês são, já que vocês trabalham, e daí a gente começa a apresentação. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Tarde. Meu nome é Lucas, Boa tarde. médico residente em medicina do esporte pela UX, R2 atualmente. E hoje eu vou apresentar o artigo selecionado. Estou tentando compartilhar a tela aqui. Aí, acho que agora vai. Estão vendo a tela? Agora sim. É um pouco lento só. Estão vendo tudo? Tá certinho? Ainda não entrou. Sim. Tem um... Eu tô me vendo. Ó. É. Tá, pega. Agora vai, tá certo. Agora foi. Foi? Foi. Tá. Estão vendo a minha tela? Acho que só falta isso. Sim, senhor. Tudo aqui. Para ocultar aí. Então, beleza. O artigo, então, é este. Com o título, então, a confiabilidade da análise de vídeo qualitativa da corrida, né? 2D. Então, me apresentei. Como na introdução, ele traz para a gente, então, que as principais lesões associadas à corrida são a tendinopatia patelar e a síndrome da banda tibial. Cada lesão dessas, né, possui um padrão específico, né, que a gente não sabe se é um fator de risco, aquela história do ovo da galinha, né, o que veio antes, né, mas que a gente observa alterações cinemáticas, né. Visto esses padrões, né, a gente sabe que no plano frontal e sagital, nós, pela análise de vídeo 2D, a gente consegue identificá-los, esses padrões. E o objetivo primário desse estudo, então, foi determinar a confiabilidade da análise qualitativa dos planos frontal e sagital através da análise de vídeo 2D. Então, é saber se é confiável eu fazer essa análise. Tá? Quais foram os métodos, tá? Então, o N foi de 15, 8 homens e 7 mulheres. Foram selecionados, então, vídeos pré-existentes em um banco de dados da universidade lá em questão, que não foi coletado, então, para esse estudo, né, os vídeos já eram existentes, né, como eles eram coletados com um protocolo clínico lá da universidade e ficava todo em um acervo. O que foi feito, então? Foram solicitados, então, 3 avaliadores, tá, com experiência, foram criteriosos na seleção desses avaliadores. Cada avaliador, ele fez a análise dos três vídeos registrados no plano frontal, sagital e frontal do pé, 2 vezes, num intervalo de 7 a 10 dias entre cada avaliação, tá? Eles estavam cegos para os valores que eles mesmos colocavam, tá? Porque foi feito uma análise, uma correlação da medida que eles fizeram no primeiro momento e no segundo momento, né? Então, ele com ele mesmo, né? O avaliador com ele próprio, depois o avaliador com os outros 2 avaliadores. Então, uma análise inter-avaliador e uma análise intra-avaliador. Uma correlação intra e uma correlação inter-avaliador. Tá? Foram gravados vídeos a 120 frames por segundo, a velocidade de corrida foi autodeterminada pelos participantes, em 3.1, mais ou menos 0,4 metros por segundo. Isso dá 10 km por hora, 10 e pouco km por hora, né? Às vezes 3.6 a gente tem. E só identificando, né, os planos do vídeo, sagital, frontal e frontal do pé, certo? Então, foram feitos, então, a identificação da fase da marcha, né? Nessas 3 fases, então, foram separadas em contato inicial, o apoio médio e balanço médio, tá?
como eu já tinha falado, cada análise foi realizada 2 vezes com intervalo de 7 a 10 dias, e no total foram identificadas 15 variáveis do plano frontal e sagital, tá? Tendo, então, 3 no contato inicial, 9 no apoio médio e 3 durante todo o ciclo da marcha, né? Esse durante todo o ciclo da marcha, um exemplo é a excursão do centro vertical, né? Que vê toda a fase, né? Não sei se está meio claro ou não. Então, como eu falei, né, a relação do avaliador com os outros e do avaliador com ele mesmo, tá? Também foi documentado o número do frame que o avaliador selecionou para identificar a fase, a variável. Isso foi difícil de entender, mas não sei se ficou claro. Então, eles viram o vídeo, selecionaram o frame ali, né, e eles documentaram o número do frame. E depois viram o quanto variou essa seleção. Tu lembra quando a gente fez a análise dos vídeos, que nós íamos junto até o tempo 4,32 segundos? Por exemplo? Isso aí. Então, é exatamente isso, né? Porque se a gente não tá fazendo juntos, separados, tu pode ir no 4,32, a Laís no 4,33 e eu no 4,31. Pode mudar, né? Então, é bem isso que eles fizeram. Eles avaliaram os vídeos também de pacientes que tinham relatado lesões e que não tinham relatado lesões, para aumentar a variabilidade dos dados e ver o quanto é confiável também. Isso aumenta a confiabilidade, né? Se os dados baterem. Tá? Certo. Então, foi usado um modelo de correlação, esse modelo aqui, Interclass Correlation Coefficients, para a fase da marcha avaliada, né? Qual fase da marcha, então, foi feito esse tipo de correlação que propõe em valores, né? Bom, temos 0,75 para cima, moderado 0,5 a 0,74 e pobre entre 0,5 e 0,3, tá? A confiabilidade da postura corporal e das medidas de alinhamento corporal foi realizada através de outro método estatístico, que é esse CAPA, né, que também é complicado de entender. Tá? E também foi deixado valores normativos, né, como a correlação de cima. Então, excelente 0,8 para cima, substancial 0,6 a 0,7, moderado 0,4, saiu tudo ali, 0,4 a 0,6, 0,5,9 e pobre menor que 0,4. Tá? E daí eu já trouxe as tabelas, né? A gente dá uma olhada. Vocês conseguem ver a setinha do mouse, né? Então, aqui a análise intra-avaliador, então eu comigo mesmo nos 2 momentos e eu com os outros avaliadores, né? Esse 100, né, que é aquela questão dos frames, né? O quanto variou, né? Então, quanto menos esse valor, melhor seria, né? Então, a gente vê que todos aqui na análise, pelo menos para identificar, né, as fases da marcha aí de apoio inicial, contato inicial, apoio médio e balanço médio, todos tiveram um valor bom, né? Na classificação, 0,65 acima, então teve um valor bom, né? Na avaliação interavaliador, né, o único que teve um valor reduzido, mas que não é ruim, né, foi o balanço médio, tá? Ele coloca aqui que teve a maior variação de frames nessa medida aqui, só que eles comentaram que isso não quer dizer que vai ter uma variação muito importante no resultado final, entendeu? Porque isso aqui significa muito pouco segundo, né? Muito pouco tempo, né? Então, vamos lá. Aqui as variáveis cinemáticas, né? Aqui a gente consegue começar a tirar as primeiras conclusões, né? Eu vou passar aqui que está mais escancarado. Então, como teve uma relação pobre moderada intra-avaliador, a gente vê a posição do pé para o centro de massa, o antepé, tá? A dorsiflexão do tornozelo e a excursão do centro de massa, né? Que nem eu tinha falado do foguete
Cycle, foram as 3 lá, né? Lembra que eu falei que tinha um 9 em uma medida, 13 em outra, 13 em outra. Então, a gente vê, então, a relação pobre, a moderada, nessas setadas aqui, né? Isso intra-avaliador. Já interavaliador, tiveram, e tirando esses valores aqui, o resto, né, os outros que não estão setados, todos foram bons, né? Todos tiveram uma relação substancial excelente. Vocês viram que a posição foot to con é aquela posição que a gente tem que calibrar, lembra? Tem que medir a esteira, uma coisa conhecida, calibrar o Kinovia para poder medir a distância do centro de massa até o calcanhar. Vocês lembram disso? Sim, que o Douglas foi até medir lá, isso. Isso, essa aí. Essa medida, aparentemente, ela não é muito boa aí, né? Né? Ela tá com uma relação pobre. Então, por exemplo, se eu fizer, vai dar um valor. Se a Laís fizer, vai dar outro. Se o Lucas fizer, vai dar outro. O Robson, sabe? Tipo, tem só 0,5 de correlação. Não, e tu vê que é entre eu e eu mesmo no segundo momento, né? É intra-avaliador. Intra. Olha só, pior ainda. Intra-avaliador. Se Então, eu fizer próprio hoje, se fizer avaliador daqui tem 7 dias, vai ter uma relação pobre os dois exames. Né? Já interavaliador, né, tiveram uma correlação excelente e substancial, tá? Apenas essas 5 setadas, né? As outras tiveram uma relação justa ao pobre, ele coloca, né? O principal, né, os principais aqui dá para que mais tem o maior valor, né, foi o do padrão de pisada, né? No contato inicial. Certo. Aqui eles classificaram também, né? Cada avaliador classificou cada medida conforme aí estava excessiva, apropriada ou não apropriada para cada variável cinemática, tá? De um score, tá? Já em resultados. Tá? Para a definição dos eventos da marcha, né? Seja o contato inicial, apoio médio, balanço médio, existe sim uma boa confiabilidade intra e interavaliador, tá? A detecção no balanço médio no plano sagital foi o pior resultado, tá? Mas não significa que não é não confiável. Então, a gente viu que os valores são classificados como bons, tá? A maioria da correlação intra-avaliador na postura e nas medidas de alinhamento foi de excelente a substancial, tá? Isso no intra-avaliador, né, que eu coloquei aqui. Tirando essas setadas, todas as outras foram boas. Tá? E inter-avaliador, apenas 5 variáveis mostraram uma confiabilidade substancial ou excelente, né? Que também já foi setado aqui. Então, interavaliador, a gente já começa a perceber que apenas algumas medidas, né, são confiáveis, né? Então, que nem a gente discutiu na aula passada, né? Se eu fizesse o exame, se o Douglas fizesse o exame, a gente com certeza ia cair aqui. Então, análise qualitativa de vídeo, ela pode ser confiável, dependendo da medida cinemática de interesse, né? E os eventos da marcha, acho que foi a principal conclusão que eu tirei desse estudo, que podem ser detectados confiavelmente a 120 frames por segundo, tá? Para a gente fazer essa análise 2D, né, a clínica do paciente, o tipo de lesão que ele tem, vai me direcionar para as medidas que eu estou fazendo e procurando, né? Se eu tenho um padrão cinemático para a lesão X, né, eu vou tentar buscar esse padrão. Só que se eu sei que esse padrão não é confiável nesse exame, talvez tenha que buscar outros análise 3D, né? Algo a mais.
como foram feitas apenas a correlação entre 3 avaliadores, não é possível determinar o efeito do nível de experiência, quanto o nível de experiência vai alterar a correlação interavaliador, tá? Porque eram somente 3. Talvez se tivesse muito mais, talvez não existisse, ou talvez aumentasse, né, essa correlação. Sempre quando múltiplas avaliações são realizadas em um mesmo indivíduo, é recomendado que o mesmo avaliador interprete os vídeos para maximizar a confiabilidade. Então, se eu estou repetindo um exame de análise 2D, é bom que seja sempre eu que eu faça, né? Para diminuir essa margem de erro. E mesmo assim existe, né? Mesmo se eu fizer hoje, fizer daqui 7 dias, existe essa possibilidade aí de diminuir a confiabilidade do teste. Tá? Então, como conclusão, a análise 2D pode ser confiável, dependendo da variável a ser estudada, se é importante. Tá? No plano frontal, no apoio médio e sagital, no contato inicial e apoio médio, pode sim ser usado com confiabilidade. Balanço médio, separação do joelho, a posição do antepé e o padrão de pisada podem ser avaliados também com confiabilidade. E as outras correlações que tiveram lá como pobre ou ruins, tá? Elas devem ser avaliadas com muito cuidado, né? A gente tem que ter cuidado ao fazer alguma inferência a partir daqueles dados, dos dados dessas correlações pobres, tá? Seria basicamente isso. Eu acho que a principal mensagem que eu tirei, né, que a análise 2D, tá, é muito confiável, né, tem a maior confiabilidade para a gente fazer a detecção das fases da marcha, né, acho que essa que para mim foi a mensagem maior, né, teve uma boa confiabilidade intra e inter, né, e também o padrão de pisada, esse também foi bom. Que eu acho que é o mais fácil. Uma coisa que o meu artigo vai dizer também, em relação a isso que tu está falando, é que para algumas variáveis, né, biomecânicas, já se tem bem estabelecido o emprego do 2D, né? Não para todas, mas para algumas ele já está bem confiável, né? O método. Uhum. E aí tem que ficar atento qual é a tua ideia, mesmo. O que tu quer investigar, né? É isso mesmo, Laís. A clínica do paciente que vai fazer tu pensar em algum padrão de cinemático, né? Algum padrão de lesão que pode ter. Se eu sei que na 2D esse padrão não é a melhor, não é muito confiável, talvez possa fazer a 2D, né? Mas eu não posso fazer uma inferência muito importante a partir desse exame. O exame 2D, ele não é um exame diagnóstico. Né? Ele não é assim, por exemplo, que nem na medicina que você vai lá, pede um raio-x, tem uma fratura, você diz, está quebrado. Ela dá um apontamento para o que a gente pode identificar de possíveis déficits no padrão motor do atleta, né? Isso é muito importante de ter claro. E é curioso pensar, né, que cada um mede uma coisa diferente e que a mesma pessoa pode medir. Daqui uma semana o método está diferente. Na mesma pessoa. Isso aí foi demais. Sim. E eu acho que era isso a ideia. Era para ser 15 minutos, talvez eu tenha passado, mas tentei tirar as mensagens principais. Foi 20 minutos, acho que tá bom, tá dentro. Tá bom. Essa era a ideia. Esse artigo, ele também tem uma coisa que é muito interessante, que é os adendos, né? O material suplementar. No final lá eu nem trouxe, nem coloquei. Não, nem precisa, porque não é o objetivo do estudo, mas ele contribui para a área da biomecânica da corrida indiretamente de uma forma muito forte, né? Porque eles apresentam como eles medem cada um dos ângulos. Exatamente. Legal. Isso é uma contribuição muito grande, assim. É uma coisa assim que ninguém faz, né? Exatamente. Né? Porque ele poderia ter deixado assim, exatamente como o Lucas apresentou. Ó, a gente viu isso e as medidas não são tão boas. Só que daí eles pegam e mostram, mas a gente mede cada uma dessas coisas de um jeito. E isso nos ajuda a criticar o artigo. Por mais interessante que pareça.
Tu não sentiu falta de nada naquelas figuras do final, Lucas? Bag. Me pegou, cara. Olha com carinho elas ali. Vê se não falta nada que a gente usou nos nossos vídeos e que não tem ali. De marcadores, tu diz? Marcadores. Falou. Falou a resposta. Exatamente, Leis. Pensa que eles estão medindo aqueles ângulos, gente, no olho. No olho. Talvez Né? isso Mas diminua eles a não confiabilidade colocam os do resultado, marcadores? né? Não. Eles não usam marcador, Leis. É difícil Estranho, de né? acertar, né? Mesmo com marcador, já é difícil tu acertar 2D se tu não tiver. Imagina sem. Imagina sem. Então, é uma primeira crítica que a gente faz. Assim, ó, a gente não pode se basear nesses resultados para aquilo que nós fazemos. Tá certo que o nosso também não deve ser perfeito, mas... Também, Gui, se for filmar o vídeo com o teu celular antigo, também não adiantava muito marcar. Nossa, você lembra o risco que dava? Agora temos uma máquina nova, né? Quem sabe vai sair a bolinha lá agora. Ah, sim. Sim, lembra? Ficava um risco quando a gente foi fazer lá no Kinuvec, tu aproximava, tu não sabia onde marcar, porque ele era retilíneo, assim, não era um círculo. Marcava em qualquer lugar ali, né? Qualquer lugar. No meio aqui. Daí a gente definiu, ó, vamos marcar sempre no meio para não dar dúvida, né? Então, talvez eles não foi colocado porque era um acervo, né? Já eram vídeos existentes, né? Talvez por isso. Exatamente. Se eles fossem fazer hoje, eles teriam colocado, não vai saber. O motivo deve ter tido, né? O cara é possível que alguém não pensou nisso, né? Os caras avaliador, experiente. É que a avaliação 2D ela está evoluindo, né? Eles devem fazer isso há muitos anos e antigamente não se fazia. Ninguém botava marcador na 2D, só na 3D. Exatamente. Então, Ainda no olhômetro mesmo, né? No olhômetro. Nossa, eu já cansei de ver avaliação de olhômetro assim. Até hoje tem professor que apresenta em congresso vídeo 2D sem nenhum marcador. Até hoje. Eu vou, às vezes, assim, tipo, lá em São Paulo, no último congresso que eu fui, uma das profs apresentou uma série de vídeos, assim. Claro que o que ela estava medindo não precisava tanto de marcador, ela estava medindo umas coisas bem qualitativas, assim. Que era mais dor, sintomas, a partir de algumas intervenções. Mas nenhum dos vídeos tinha marcador. Isso eu achei muito curioso, sabe? Nenhum vídeo tinha. Sim. Não, tu marca. Talvez pro tipo de pisada não precise. Marcador. Exatamente, né? Pro antepé e retropé, beleza? Exatamente. Tá. Vai lá, Leis. Deixa eu ver se eu vou lembrar como faz. É legal que a gente tem que ir criando daí também esse aspecto crítico dos artigos, né? Por que deu tão ruim assim os resultados dos caras, né? Como é que é mesmo que eu começo aqui? Lucas, acho que está apresentando ainda, tem que talvez tirar o... Desculpa. Desce aqui, apresentar agora. É que estava o do Lucas, aí não estava aparecendo. Ele estava te bloqueando. Exato. Tá vendo? Tá aparecendo? Sim, senhora. Cuidado. Eu esqueci de avisar o Lucas também. Cuidado com os nudes, tá, Lucas? E tu também, Laís, cuidado com os nudes. Cuidado. Bom, não consigo me ver, nem ver vocês mais, eu acho, né? Agora. Tá aparecendo bem direitinho a tela. Grupo de estudo, biomecânica. Tá. Beleza. Bom, então, primeiramente, só para esclarecer, assim, a gente talvez vai mudar a política do grupo no sentido da abordagem dos temas, né? Então, talvez quem esteja assistindo vai achar que é um pouco repetitivo, mas a ideia é a gente ficar talvez um mês ou algumas semanas repetitivas dentro de um mesmo tema, né, para a gente poder, não esgotar, mas, enfim, se aprofundar mais o conhecimento nesse assunto. Então, a semana passada a gente teve a apresentação do artigo, né, que o Ramiro apresentou também dentro da avaliação do 2D ou 3D, agora o Lucas apresentou e o meu também fica nesse tema. Então, eu me chamo Laís, eu sou residente de Medicina do Esporte também, aqui na UFS, e membro aqui desse grupo de estudo do professor Guilherme. Presidente do comitê. Então.
Pesquisa do grupo de estudo. Isso. Bom, boa tarde, então. O meu artigo também, então, o que eu achei curioso desse artigo, é um artigo de 2015, mas ele é um artigo que, dentre os que a gente já viu de avaliação 2D, ele faz uma avaliação de um plano frontal de uma visão anterior, na verdade, né? O que a gente viu até agora, ele faz uma análise mais da visão posterior do plano frontal. Então, trouxe nesse sentido também, e ele faz além da comparação dos métodos 2D e 3D, ele faz também essa avaliação para validar o intraavaliador, né? Assim como o trabalho do Lucas anteriormente. Então, para ver se se mantém essa qualidade do teste em um intervalo mais ou menos de uma semana também, entre o mesmo avaliador. Bom, então, na introdução ele traz para a gente, então, as 3 principais variáveis biomecânicas que eles vão avaliar nesse estudo. Eles descrevem na introdução que essas variáveis, então, são as variáveis que mais estão correlacionadas com lesões, né, associada à corrida. E eles descrevem também que essa comparação, é um exame antigo, obviamente, né, então ele descreve que essa comparação de validar o método 2D e o método 3D na corrida em esteira ainda era uma coisa escassa na época, então eles, né, colocaram como um diferencial do estudo, mas hoje já tem vários estudos nisso. Então, o drop pélvico, o pico do ângulo de adução do quadril e o pico do ângulo de abdução do joelho. São as 3 variáveis biomecânicas que eles trazem para o estudo. E, como eu disse, então, as 2 hipóteses principais, então, que ele, né, pretende demonstrar no estudo é a correlação, então, moderada entre as variáveis, comparando os métodos 2D e 3D, e análise examinador dependente, se é confiável, então, né, para o método 2D. Então, a metodologia aqui, em relação aos participantes, eles também excluíram qualquer participação, na verdade, aqui eles excluíram participantes que tinham lesões ou acompanhamento com o médico, enfim, né, aguda, assim, no momento. O N do estudo, então, são 24 participantes, aí tem a descrição, né, dos dados em relação à idade, a quilometragem por semana, o peso, massa corporal e o índice de massa corporal, né? Aí que tem, né, alguma alteração, os que respeitam, então, um P aí menor que 0,05. E aqui só coloquei uma questão da conversão de milhas em quilômetros, que eu tinha ficado em dúvida. Em relação ao método, então, não ficou muito claro, assim, né, até achei que o trabalho do Lucas foi mais detalhado, eu acho que isso também é o legal de a gente discutir vários artigos do mesmo assunto, né? Exatamente como foi coletado, assim, os dados, e isso que, na verdade, do Lucas, ele nem foi coletado, já estava no banco de dados, mas descreveu até um pouco melhor. Ele diz, então, que antes do participante subir na esteira, era perguntado qual era a velocidade confortável para que ele conseguisse correr 20 minutos, né? E essa velocidade, ela ficava cega para o indivíduo. Mas aí ele não disse se ele começou nessa velocidade que o indivíduo relatou ou não, tá? Então, não sabemos se foi isso que foi colocado. Aí ele fala de uma aclimatação de 3 a 5 minutos, né? Uma vez que já eram corredores experientes, então não precisava de mais que isso, e falou que teve a cada 1 minuto foi coletado, então, 1 minuto em cada velocidade, né, tá? Então, só que não sei quais foram as velocidades, não descreve isso no artigo em nenhum momento, não tem tabela, não tem nada. Enfim, para a coleta, então, eles coletaram 20 passos consecutivos em cada velocidade, considerando a fase de apoio, então, só, né? A fase de apoio médio. Para o método 3D, eles até descreveram aqui 2 software, o Cortex e depois esse Visual 3B. Eles descreveram um seria mais para não sei se distância ou a trajetória do e o outro para medir realmente o ângulo entre essas distâncias. Não sei, mas ele escreve que precisou desses 2 softwares para coletar o 3D. Não sei se tu conhece esses softwares. Não conheço nenhum dos 2. Tá, e aí as câmeras foram utilizadas 10 câmeras digitais para as coletas. Eu acho que deve ser um sistema de vídeo, sabe? Tipo, pega uma câmera convencional
E, tipo assim, ao invés do que nem o sistema que a gente tem lá no laboratório que foi feito para isso, eu acho que eles meio que adaptaram um monte de câmera caseira O que eu e usaram entendi esse que negócio. um media, tipo, a distância dos marcadores e a outra a angulação entre eles, sabe assim? Meio que dá para Eu ter acho que eles. Um fazia tipo a reconstrução, olhava os marcadores e gravava eles, e o outro servia para dizer as variáveis. Um pegava só os Isso, marcadores e outro dizia as variáveis. exatamente isso. Eu É, corto só os marcadores e esse visual 3B aí, as variáveis. é. Aí, aí para a coleta do 2D, então a coleta foi igual, assim, tá? Tipo, considerando o mesmo momento, assim, foi coletados os dados para o 2D, então foi utilizado esse outro software da Artfish aqui, que eu até coloquei aqui num canto, assim, só para, como a gente está discutindo sempre qual software usa, enfim, eu coloquei para a gente conhecer mais um, né, que tem. Deu uma googlada nele? Tu chegou a ver alguma coisa? Oi? Não, eu só abri a página dele mesmo na internet, e ele, inclusive, fala da avaliação de vários, da utilização dele para coleta para vários gestos esportivos, sabe? Legal. Enfim, aí essa foto ali da vista anterior, uma foto bem estranha, mas enfim. Então, ele descreve no artigo quais foram as referências anatômicas utilizadas para as marcações, tá? E tem os marcadores, né? Por mais que seja tudo um pouco antigo, mas pelo menos o marcador ele colocou ali, agora que a gente estava discutindo isso. E, enfim, outra coisa que ele diz é que foram feitas, então, 5 tentativas de análise das variáveis pelo método 2D, né? E aí considerou essa média dos valores na hora de analisar, né, os dados, para comparar com o valor obtido no 3D. Aí ele descreve, né, tem dados na literatura que dizem que 5 análises de um parâmetro de 2 dimensões pode se correlacionar melhor com valores obtidos através do 3D. Eu acho que no do Lucas ele falou que foram 2 avaliações, isso, Lucas? A média de 2, né? Foram 3 vídeos. Foi feita uma avaliação, ele via o vídeo e avaliava, entendeu? Não foi... Mas ele avaliava 2 vezes a mesma, repetia, não? Sim. Esse aqui Desculpa, também não era o entendi. mesmo vídeo, aí ele media esse ângulo, 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? E aí ele fez a média dessas medidas e comparava com 3D. Isso é um pouco diferente do que o do Lucas fez. O do Lucas, o que eles fizeram? Eles pegaram uma medida e compararam com outra medida. Isso, não teve média. No da Laís, eles pegam uma medida, outra medida, outra medida, outra medida, outra medida e fizeram uma média de todas. Isso, para comparar com o valor do 3D. Exatamente. Ele diz que é uma questão que é um dado, assim, por projetos pilotos, é um dado que ficaria mais confiável para tu comparar com o 3D. É que o meu tem essa comparação com o 3D, né, também. Bom, aí a gente já coloquei a tabela dos resultados, né, porque a gente já estava tentando ser mais breve aqui nas discussões. Não, tranquilo. Daí aqui, só que eu fiquei em dúvida, ele descreve, assim, que ele considerou 20 passos consecutivos, considerando a fase de apoio, né? Então, 20 passos provavelmente no total, né? O cara fazia uma direita, esquerda, coletava 20 vezes, 10 de cada membro, né? Que eu entendo. Em vez de deixar que nem a gente, que deixa 15 segundos a câmera, ele deixou 20 passos. 20 passos. Um jeito diferente de filmar. Só não falou em quais velocidades, né? Tanto ele coletou. Enfim. Confortável, Du. Ele falou que me deu a entender que começou na confortável, sabe? E que depois coletou 1 minuto em cada, foi deixando ele correr 1 minuto em cada velocidade. Ele escreve isso, por isso que eu acho que teve alguma alteração de velocidade, sabe? Mas ele não descreve quais. Aí depois, em relação à hipótese 1, então, né, que seria a comparação dos métodos 2D e 3D, então, aí ele traz significância estatística aqui somente para a adução do quadril, tá? Que é aqui essa segunda linha que eu deixei marcada em vermelho. Aí, Gui, outra coisa que trazendo a questão da Sara lá dos gráficos, eu até coloquei os gráficos aqui embaixo para a gente tentar, porque na tabela fica mais simples até, né, da gente entender, mas na hora de correlacionar o gráfico, então, de resultado que ele coloca aqui em cima é que houve significância estatística para a comparação do método 2D e 3D para ambos os membros, somente na variável biomecânica de adução do quadril.
que é o que a gente vê aqui, né? O P 0,001 e o P 0,007. Na questão da abdução do joelho, aí teve significância estatística somente para o membro esquerdo, tá? Então, ele diz que não, que é uma variável que não dá para considerar muito para a avaliação do método 2D. Daí, aqui embaixo, ele coloca os gráficos, então, né? Esse primeiro aqui, da adução do quadril e o outro da abdução do joelho. Eu não consegui entender muito como interpretar esse gráfico. Na variável, no eixo Y aqui, ele coloca, acho que o ângulo, né, o grau, né, do ângulo que ele mediu. Baixo. Se tu conseguisse correlacionar. Esse gráfico é uma coisa que, nossa, isso é bacana de ser torturado pelo orientador. Sim. Isso é uma técnica que o meu orientador uma vez me obrigou a fazer, que se chama análise gráfica de Blend-Altman. Uhum. Tá? Ele é uma técnica que compara dois tipos de medida. Normalmente, a medida nova com a medida padrão ouro. Nesse caso, a medida padrão ouro seria o 3D, né? 3D, isso. E, Laís, para te dar um zoom nesse gráfico para eu poder te explicar. Se tu mexer o mouse, tu vai ver que no cantinho da tela aparece um ícone ali de uma lupinha meio transparente. Ali, tá vendo ali embaixo no canto inferior? Peraí, volta os slides. Não. Voltei. Sim. Agora apareceu. Dá um zoom ali. Olha só, gente. O que é a análise gráfica de Blend-Altman? Ela vai me mostrar no eixo vertical o 3D menos o 2D, ou seja, o padrão ouro menos o novo método. Ou seja, a diferença entre os dois métodos. Ah, tá. Eu achava que era só um traço isso, não. É o menos. Tá. E daí no eixo horizontal, ele vai te dar a média entre o que tu mediu no 2D e no 3D. Tá. Ou seja, ele vai me dizer, por exemplo, a diferença média entre os dois métodos, nesse caso, é mais ou menos 2,5 graus. Sim. Porque a linha está bem ali entre o 0 e o 5, né? Sim, exatamente. Essa é a diferença média entre os dois métodos. Sim. Daí ele põe um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo, ou seja, ela vai de mais 2,5 até 7,5 e de mais 2,5 até menos 1,5, talvez 1. Sim. Tá? Então, isso varia. Bom, aí, o que ele me diz? Por que eles põem assim no eixo horizontal a média dos valores? Porque eles querem ver assim, se quanto maior o ângulo, se essas diferenças mudam ou não. Tá? Entendi. Um exemplo. A pressão arterial, quando a gente mede naquele elétrico, sabe? O signo digital. Digital, isso. Quanto maior a pressão arterial da pessoa, mais errado ele mede. Entendi. Tá? O que significa isso? Que essa nuvem de pontos, tu tá vendo que ela tá toda espalhada, né? Sim. Se a gente estivesse comparando esfigmo com esfigmo digital, nos valores baixos, ou seja, mais para a esquerda do gráfico, a nuvem de pontos ia estar bem na esquerda e embaixo, e no esfigmo, mais para a direita, a nuvem de pontos ia estar mais para a direita para cima. Ou seja, a diferença aumenta quando a coisa que eu estou medindo, que é a média entre os dois, aumenta. Deu para entender isso? Entendi. É complexo. É um gráfico bem difícil. Os métodos perdem a correlação quanto mais alto tiver a pressão. Isso, por exemplo, no caso da pressão. Ele perde a precisão, né? Precisão. A diferença, tipo, o 3D menos o 2D vai ficando cada vez maior, porque vai aumentando a diferença entre os dois métodos de medição da pressão. Entendi. Nesse caso, isso não está acontecendo. As nuvens estão bem espalhadinhas. Então, não tem uma tendência assim de, quanto maior o ângulo que eu estou medindo, mais errada é a coisa. Não, é sempre mais ou menos esse erro aí. Entendi. Tá. Um dia vocês vão ver isso mais vezes, a gente vai se acostumando e conversa a respeito. O importante a gente sabe aí, 2,5 graus é o erro médio, o intervalo de confiança desse erro é até 7 e até mais ou menos 1, 2 ali para baixo. E essa tendência se mantém
por todos os ângulos que eu meço, né? Se é 5 graus que eu estou medindo ou se é uma coisa de 20 graus lá que eu estou medindo. Ali em cima, tá vendo na própria tabela? Uhum. Fica entre parênteses aqui 2.7, 3.7. É o desvio padrão. É o desvio padrão, né? É o desvio padrão. É outro tipo de medida de variabilidade daí, né? A gente sempre mostra a média e desvio padrão quando está medindo o ângulo. Daí, para te saber isso, se tu subir ali, tu vai ver que entre parênteses está escrito SD. Que daí é a Degrees Standard Deviation, que é o desvio padrão. Desvio padrão do ângulo, tá. Bom, aí tem o outro gráfico aqui, ó. Aí que seria o que não teve significância estatística, que seria a abdução do joelho do membro direito, né, em relação à correlação dos dois métodos. Vocês enxergam a diferença entre os dois gráficos? Ficou mais... Não, esses dois aí. Esses dois. Qual que é a diferença entre o da direita e o da esquerda aí, do Knee Abduction? A diferença seria aqui a diferença 3D e 2D. O intervalo. A média. Ó, a média do left é 4. A média do right é tipo 2,5. Tá? Tô supondo porque não tem ali o valor. Mas a dispersão, ou seja, o quanto varia a diferença entre os dois no left é pequena, varia do 10 até o 0. E o quanto varia o erro no right, varia do 12, 13 até o 7. Então tem muito mais erros no right do que no left. Entendi. Porque tá mais larga a barreira. Sim, bom que eu trouxe o gráfico para aprendemos essa. Aprendemos não, né? Fizemos uma introdução ao assunto. E depois sozinha é difícil. Não, a análise gráfica de Blend-Altman eu tive que ler, olha, uma dúzia de artigos para entender isso e fazer depois. Não necessariamente tem que ser esse tipo de gráfico, né, Gui? Ou tem que ser pelo tipo desse estudo, tem que ser esse tipo de gráfico para colocar. Quando tu quer comparar dois métodos diferentes, e um é relativamente novo, essa é a melhor forma. Essa é a melhor forma, entendi. Tá. Bom, então, em relação à hipótese 1, então, né, que eles queriam pelo menos uma correlação moderada entre os métodos, ficou, então, para a variável de adução do quadril. Daí ele coloca esse outro gráfico também, que eu trouxe de discussão também, mas que ele fala uma análise de regressão, coloca esse R ao quadrado e esse outro... Esse é mais fácil de enxergar, ó. Esse aí que ele está mostrando. No horizontal, o 2D, no vertical, o 3D. E daí, o que seria? Uma correlação perfeita entre os dois seria todos os pontos em cima daquela linha. Sim. Ou seja, o valor que eu meço no 2D é o mesmo valor que eu meço no 3D. Só que não é isso que acontece, né? Às vezes eu meço, por exemplo, aquele ponto lá em cima sozinho lá, ó. Deu 25 no 3D e no 2D deu 17, sabe? Então... É para te ver que os graus são diferentes, que aparecem entre um sistema e outro. Sim. Bom, aí depois em relação à hipótese 2, que era validar o método 2D, ou seja, né, ver a validade dele na questão da qualidade intra-avaliador, né, examinador dependente, e aí aquele mesmo método que o Lucas, né, que acima de 0,750 é excelente, né, a confiabilidade. E aí ficou para as três variáveis biomecânicas, então, independente do membro. Então, teve esse índice de intraexaminador excelente, né, ele relata. Então, ele até discute aqui depois que as pessoas, né, os médicos, educadores físicos, enfim, quem estão lidando com 2D estão cada vez mais treinados no sentido de ser confiável as medidas se repetirem, assim. Então, a análise mostrou excelente confiabilidade na análise examinador, a validade de equivalência dos dois métodos, então, para as variáveis em questão foi parcialmente suportada, né? Esse estudo, então, ele apoia a avaliação 2D para analisar somente a adução do quadril na prática clínica. Era o que a gente tinha falado antes, né? Em relação às limitações, ele coloca que para a medição da abdução do joelho, ele utilizou-se a linha média da articulação tibio-femoral,
ao invés do ponto médio distal do fêmur. Ele coloca que tem outros estudos que utilizaram essa outra referência anatômica, que isso poderia ter dado algum outro resultado diferente. Falou do estudo ter sido em esteira, né, não ter sido ao ar livre, enfim. E para o exame 2D considerou somente a média de 5 análises, já as análises utilizadas para o método 3D foi desenvolvida baseada em mais de 30 ensaios. Ele coloca isso também. Tipo, o que tu conseguiu ali no 3D é um protocolo que já está desenvolvido baseado em vários outros protocolos, vários outros ensaios. E para 2D foi o que tu mediu ali e analisou 5 vezes seguidas. E a conclusão, então, ele fala da correlação moderada entre 2D e 3D para avaliação somente de adução do quadril. A avaliação 2D, então, ela é um método eficaz no âmbito de qualidade intraavaliador, que é o que a gente está discutindo. Então, principalmente na questão para tu avaliar alterações na biomecânica de um mesmo paciente, né, às vezes no momento inicial e em avaliações de acompanhamento, então. Tipo, ele fala que é um método muito eficiente para tu acompanhar alguma alteração ou mudança no padrão de corrida de uma mesma pessoa quando avaliado pelo mesmo avaliador. Isso, daí relata que os profissionais estão se tornando experientes e seguros no método 2D, isso pode ser visto pela confiabilidade na análise intra-examinador. E é isso. Muito bem. Parecido com a conclusão do meu. Sim, exato. Vocês verem que isso aí é uma coisa que ainda está sendo estudada. Ninguém nem sabe se dá para confiar no cidadão que está medindo ali. A impressão que eu tenho também. Exatamente. É bem assim, o estado que nós estamos hoje com relação à avaliação bidimensional é essa. A gente não sabe se dá para confiar plenamente. Por isso que sempre que a gente fala em avaliação bidimensional, a gente fala em flags, né? Bandeira. Ó, aqui tem uma bandeira vermelha, uma bandeira amarela, para nós termos um direcionamento da nossa intervenção, né? Isso pode ser o responsável, sim ou não, porque na verdade assim, ó, por exemplo, a adução do quadril. O quadril está mais aduzido. A gente não vai dizer, tem que corrigir a adução. Por quê? Porque a gente não sabe nem se a medida é confiável. A gente sabe, tem uma bandeira me apontando, daí vem os estudos de correlação. Tem um monte de estudo que fez correlação de adução do quadril com fraqueza de glúteo médio, fraqueza de glúteo máximo, falta de força de rotação de quadril. Então, o que a gente diz? Pode ser falta de força dos rotadores, abdutores e extensores de quadril. Sim. Uma sugestão, então, né, na verdade. O exame não é a finalidade em si, né? A gente não faz o exame para dizer que a pessoa corre errado. A gente faz o exame para apontar possíveis déficits técnicos e musculares, né? Principalmente muscular. Sim, porque assim, além de ser um exame operador dependente, né, vamos dizer assim, não se tem um padrão basal, assim como a gente estava discutindo, usa todo mundo o marcador, né, o software que todo mundo vai... Mesmo se tivesse tudo perfeito, assim, um protocolo de coleta de dado, ainda teria o viés da interpretação, né, tipo, de cada um. Se não tem nenhum protocolo, tipo, para coleta do dado, imagina as pessoas ainda, né? Imagina depois as pessoas, né, a diferença de avaliação. É exatamente isso, está perfeito. Então, não é nem protocolado. Por exemplo, o raio-x vocês sabem que vai ser igual em todo lugar que vocês fizerem. Quer dizer, mais ou menos igual, né? Sei lá, um ultrassom, mesma coisa. Por exemplo, isso que eu ia falar, ultrassom para a gente ter um exemplo, porque tu sabe, eu vou fazer um ecocardio. É padrão que a janela cardíaca tem que vir com o probe em tal posição, colocar em tal referência anatômica, mesmo assim, ainda é operador dependente. Um cara que não é treinado pode não ver um derrame pericárdico, pode não... Mas ainda tem seus viés. Esse que não tem nem o padrão da onde tu vai colocar, entendeu? O marcador. Perfeito. Né? Eu acho que o Gui podia fazer esse padrão, hein? Sim, a luta. Eu tô na esperança do Gui, a luta, Lucas. É o que eu tô fazendo. O que eu faço todos os dias da minha vida. Né, é tentar vender esse conhecimento, né? Então, eu já lancei o curso e toda semana quase eu faço live e a gente vai discutindo sempre isso. Agora a gente começou com o grupo de estudos, a gente está nessa fase, vocês fazem parte disso. Sim. Né? Não, fica tentando criar pela Sociedade Brasileira de Biomecânica, faz o padrão, padrão para fazer o exame 2D, entendeu? Mesmo padrão para eu fazer o ultrassom.
Ia ser, ó. Eu acho que eu vou ter que fazer sociedade, eu acho que teria que né, padronizar as coisas básicas, como a gente falou, não tem o ângulo exato, não tem, mas tipo, as coisas básicas para uma sequência, igual tu falou, exame físico, salto, né, coleta da marcha, enfim, como tu vai coletar essas coisas, tem que ter um protocolo, né, de orientação, porque senão cada um faz do jeito que quer, né? E deve ter, né? Exatamente. Então, essa é a luta, tentar. Até a qualidade das câmeras, né, que tu grava, né? Os frames, por exemplo, se não grava 60 frames, não adianta nem começar. Sim. Entendeu? Porque a gente vê ali que fica muito feio. Fica muito feio. Claro que se você pega uma pessoa correndo a 9 km por hora, beleza. Mas põe uma Ellen da vida lá que correu a 15, 16 km por hora. O Ramiro chegou a 20 por hora, cara, no VO2 lá. Eu corria 13. O Ramiro chegou a 20 km por hora no teste de VO2. Quase que ele zerou a esteira. Só não zerou porque a que a gente tem vai a 32, mas... Caraca. Ele fez 62, que não é assim, tipo, botou 20 km, correu. Ele foi subindo de 14, 15, 16, 17, 18, Quanto 19... é que é o VO2 dele mesmo? 68. 68. Olha. Caraca. O meu deu quanto? 40 e... 45,7, eu deixei 46 para ti. 46. 46. Eu acho que é o mesmo que o meu, Lucas. Deu 45, 44 meu, por aí. Que micharia, né? Ô, Gui, o da agora Ellen deu muito. Deixa eu pedir uma coisa. Deu 70, eu acho. Deu uma coisa absurda. Assim. O do Bolt é 70, eu acho. Eu vi Nossa! Velocista tem tanto VO2? Caraca. Sim, 70. Muito, né? Acho que o recorde hoje mundial é 96. Eu acho que é uma coisa assim, 94. 94? Eu vi de um jogador de futebol. Jogador de futebol? Sim. Nossa. Exatamente. Foi um cara com bloqueio de ramo direito ainda, que tinha um cara que fez uma cirurgia. Aquele... Depois uma reabilitação, fez um ano de reabilitação, e depois no teste cardiopulmonar, antes de voltar a jogar, teve um VO2 de 94. Para te ver como isso é genético dependente. Larga o futebol e vai correr. Exatamente. Para vocês verem como isso tem dependência genética. O cara voltou da reabilitação e deu 90 de VO2. Eu posso treinar minha vida toda. Eu não vou reabilitar para sempre. Eu também. Eu não vou chegar no VO2. Nunca, não chega nunca, é impossível. Tu aumenta 5, 10% do teu VO2 treinando. Isso aí. Ô Gui, agora deixa eu te pedir, por exemplo, no artigo que eu apresentei, eles coletaram os dados na hora do apoio médio, assim, sempre na fase do apoio médio. Porque isso é uma coisa que me gera dúvida, assim, na hora de tu marcar os ângulos ali, né? Quando a gente usou o Kinovea lá, tipo, a gente pegou as medidas quando a gente fez no Ramiro, no contato inicial, alguns, lembra que mudava as fases. No do Lucas, eu acho que ele fez nos 3 momentos, é isso que eles mediram? Como é que é? Eu não entendi a pergunta. O momento de tu medir os ângulos, o momento do contato do pé, né? A contato inicial, médio apoio. Para cada fase, eles fizeram medidas, né? Eu acho que no contato inicial, 3 medidas, no balanço médio, 3, cada fase eles fizeram umas medidas, entendeu? Porque no meu estudo eles dizem que o que tem na literatura para avaliar essas três variáveis, né, seja a adução de quadril, a adução de joelho e o drop pélvico, é você fazer a medida no momento do apoio médio. Sim. Mas eu acho que essas variáveis, elas são medidas realmente no apoio médio, não, Gui? Então, isso que eu estava ficando dúvida. Valgismo. Assim, ó, cada medida tem um ponto para te fazer, tá? Por exemplo... Dependendo da variável. Depende. Por exemplo, a elevação pélvica no apoio médio, porque é ali que é a fase de sobrecarga. Sim. A adução do quadril, apoio médio. Só que, por exemplo, ângulo de ataque da tíbia. O nome já diz, é ataque. Então, tem que medir no contato inicial. Né? Tá. Heel whip. Heel whip é o quê? É o quão assimétrica tá a minha saída do pé do chão
e durante a fase de balanço. Então, tem que ser durante o contato terminal, o último frame que o pé tá lá, porque a gente olha o pé por trás, lembra desse? Sim. Uhum. Para olhar se o pé tá torto ali. E depois, durante o meio... Isso, despregue. E depois, no meio da fase de balanço, a gente pode olhar novamente. Então, cada variável vai ter o seu momento para observar. Ô, Gui, aproveitando essa deixa que você fala do Hair Hip, é correto falar que ele tem correlação com... Eu acho que a palavra certa não seria impacto, mas com, às vezes, Sobrecarga, será? Não, acho que um tempo de contato maior no solo. Por exemplo, quanto maior tempo de contato, possivelmente o maior hair rip seria essa variável? Poderia ter essa correlação? Cara, na verdade, o Hair Hip, ele é a variável com menos correlações, tá? Mas eu gosto dessa variável porque, assim, ó, tem 3 estudos que avaliam o Hair Hip, assim, mais aprofundado, sabe? E um deles fez aquela avaliação. Vocês já viram aquela doença que é a paralisia do corredor? Eu não sei como é que é o nome, mas assim, ó, é uma coisa que dá quando o corredor corre muito e fica muito cansado. E aí dá alguma doença neural nele que ele fica quase hemiplégico, assim, de correr. Tá? Eu vou até procurar aqui o... Mas neurológica mesmo, as alterações daí? Neurológico. Irreversível? Dá um lance... Oi? Irreversível isso? Então, dura muito tempo. Sabe? É uma coisa assim que não tem cura, assim, tipo, vai curar. Não, é anos de reabilitação até tu voltar. Tudo isso. É tenso demais. E aí, o que eles viram? Que o maior sinal dessa doença é o Hair Hip. Tá? A coisa que mais diferencia pessoas que têm isso e pessoas que não têm é o tal do Hair Hip. E aí, o que a literatura está começando a levar? Que o Hair Hip seria um déficit global de coordenação. Tipo assim, a pessoa tem alguma descoordenação ali para estar fazendo aquilo. Agora, qual é, do que é, da onde vem, não sei. Então, uma coisa de gesto motor, de padrão de movimento tá bem alinhado. Daí o Robson falou, pode ser tempo de contato? Pode ter associação com o tempo de contato, só que pode ter associação com a cadência, como pode ter associação com uma fraqueza, com dificuldade coordenativa, então, perdão. Então, é muita coisa, né? Eu vou achar aqui. Meu Deus, tá tudo bagunçado os meus artigos, eu não vou achar. Pena. Mas é bem interessante o estudo, assim, e essa tal dessa doença aí que eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Não conheço também. Eu vou descobrir aqui, peraí. Vocês estão com tempo? Vocês têm mais uns minutinhos aí? Uhum. Tá, então eu vou descobrir. Que daí o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na aula. Eu vou ver se eu acho o autor que fala a respeito. Ahmad e Souza. Ahmad, distonia running, é isso aqui. A distonia do corredor. Eu até dei uma googlada, assim, para runner distonia. Não conheço. Manda aí pra gente, tem um estudo? Tem aqui, ó, vou compartilhar aqui. Eu mando ali no grupo também. Ó. Padrões cinemáticos e eletromiográficos da runner distonia. Tá? Não. E o que eles fizeram? EMG e a cinemática. Né? Daí tu vai lendo o artigo, eles compararam aqui o joelho, ó, e ele é hemiplégico, ó. Vocês estão vendo que um lado é diferente do outro, ó. Sim. Um joelho é quase normal e o left, que é o azul, bem diferente. Mas é uma pessoa que, tipo assim, ela prévia a história dessa doença é uma pessoa rígida que corre, depois apresenta isso? Isso aí, do nada, vem do nada. Tipo, dizem que é normalmente após episódios de exaustão extrema. Daí eu googlei isso, distonia running. Será que é alguma coisa de doença desmielinizante, alguma coisa? Não. Eu não sei. Não, eu digitei distonia errado, eu acho, né? Distonia com Y. E para ser tão irreversível, né? Tipo, não irreversível, mas demorar muito a tu reverter isso. Eu vou ser sincero, eu só li Google, tá?
Running with dystonia. Eu acho que esse aqui vai ter um vídeo para vocês verem como é que a pessoa fica. Eu só vi o Wikipedia, assim, Google, para tentar entender o que era essa doença quando eu li esse artigo, né? Vamos ver, ó. Vamos ver se ela vai ter dystonia mesmo. Eles correm bem esquisito, parece um M correndo. Ó, olha ali o joelho, bem louco. Tá vendo? Nossa, bravo. Sim. Você viu ali? Sim, cara. Olha ali, ó. O cara perde a coordenação, ele fica doidão. É assim que ele corre agora, sabe? É muito louco. Daí eu fui vendo, é difícil de achar esse caso, ó. First time running with dystonia. Deixa eu ver. Ah, é que ela também é bem gordinha. Oh, mas ela tá mancando, tu repara que ela tá mancando, né? Ó, cada vez ela cai, ó. Parece um hemiplégico correndo. É incrível. Gente, eu não conhecia. Olha como ela baixa cada vez, ó. Tum. Ela tá flexionando mais esse joelho aqui quando ela cai. E daí ela cai. Então ela para e descansa. Sim. Não conheço. Manda pra gente esse artigo. Manda aqui. Nunca tinha ouvido falar. Daí o REWIP está sendo associado com isso, com essa coordenação global, assim, porque a corrida não tá bem compreendida ainda, né? Olha os números. Ô, Gui, e só uma última dúvida. Essa questão da avaliação do plano frontal, né, dessa vista anterior, assim, que esse artigo traz, os outros não falavam disso, falavam mais de uma vista, né, ou do plano sagital, ou das medidas das referências anatômicas na vista posterior, assim, né? Sim. É habitual, né, tu fazer a... É mais comum a galera fazer visto de trás, mas tem muito estudo que faz isso da frente. Tem muito estudo que faz, muito estudo. Eu, por exemplo, não sei ainda qual é o melhor. Eu tô pedindo para Ellen fazer os vídeos de trás, para ver o que a gente consegue, mas daqui a pouco, eu não sei, talvez o melhor seja da frente e de trás, porque a gente faz de um lado, do outro, daqui a pouco tem que fazer de frente e de trás também, né? Mas, por exemplo, para tu avaliar o drop pélvico, por exemplo, né, essa variável dá para tu avaliar das duas visões, tanto da vista anterior quanto da posterior. Dá. É só botar marcador na frente. Muda a referência anatômica, tipo, para tu colocar o marcador. É. Só que tu concorda comigo que essa medida pode ser um pouco diferente, né? Porque, por exemplo, eu posso fazer um drop da pelve inclinando toda a pelve em bloco, ou eu posso fazer um drop da pelve inclinando mais a parte da frente do que a parte de trás, ou um drop da pelve inclinando mais a parte de trás do que a parte da frente. Sim, sim. Não, eles não vão se correlacionar entre eles, assim, né, os valores. Um pouquinho até vai, mas pode ter diferença. Não vai bater, assim, né? Só se for um drop da pelve muito simétrico. Simétrico, exato. É que foi o primeiro que a gente viu de avaliação anterior, todos os outros 4 que a gente já discutiu foi tudo de sagital e posterior, né? A grande maioria é posterior. Ô Gui, o artigo que a Laís apresentou, ele não abordou a questão de velocidade. Eu fiquei com uma dúvida na cabeça que, por exemplo, uma velocidade ótima pode ser tanto de 10 km como pode ser de 14 km por hora. Depende do cara, né? E se a gente colocar essas duas velocidades, por exemplo, a mecânica muda totalmente. Será que o fato deles não ter colocado um valor base ali, por exemplo, 10 km por hora, poderia ter alterado o resultado final a conclusão do relatório que a Laís apresentou, do artigo? Com certeza. Com certeza. E te digo mais, se eles tivessem normalizado a velocidade, também teria trazido alterações, porque tu ia botar pessoas que não estavam adaptadas a correr numa determinada velocidade, correndo naquela velocidade. Então, o que eles dizem que o padrão deles foi aquela média da pessoa de uma velocidade que ela conseguiria correr confortável 20 minutos, assim. É um cobertor curto, porque se eu pegar, por exemplo, um atleta, um Ramiro da vida, e botar ele a correr a 9 km por hora, o padrão dele vai ficar alterado, vai ficar estranho. Só que eu não posso correr na velocidade do Ramiro, senão... Desmonta. Desmonta, Se for 20 segundos, né? A 20 km por hora, beleza? Agora, nem sei se também se eu corro a 20 segundos a 20 km por hora. Eu não consigo, acho, não chego. Pois é. Então, Mas tu lembra que aquele dia
aquele dia que tu apresentou lá na sociedade, alguém fez essa pergunta para ti também, né? Se o vídeo não parecia que uma pessoa estava correndo mais rápido do que a outra, né? E aí tu falou que não, estavam próximos até, né? Mas tu explicou que isso realmente poderia ser uma variável, mas que naquele caso não era o que estava acontecendo. No próximo caso, daí que eu mostro, inclusive, era uma coisa assim, né? Que um tava correndo a 10 km por hora e o outro a 16. 16. Né? E aí eu disse, ó, inclusive o que tava correndo devagar, que era eu, no caso, né? Tava com uma... Tava com o pior padrão, sabe? Então... O Robson falou, mas correr mais rápido não ia mudar o padrão? Sim, mas ali o cara que tava correndo devagar era que tinha o pior padrão, sabe? Tava correndo mais... A outra tava correndo perfeito. Era a Ellen, a outra? Era a Ellen. Ela magrinha, assim, toda simétrica, assim, perfeita. Não tinha um drop pélvico ali, nem que tu quisesse. Exatamente. E, tipo, correndo a 20, né? Daí tudo devagarinho. Bum. Parecia um elefante caminhando. A esteira, que nem eu correndo lá no teto. A esteira pesada desse personagem. Mas a Ellie é meio padrão Ramiro, eles voam, né? São muito coordenados para correr. São atletas, né? Eles são atletas. Eu sou o pangaré ali, tentando brincar em cima da esteira. Eu sou jogador de futebol. O futebol não sabe correr. Também. É verdade. Jogador de futebol, jogou futebol segunda-feira, não consegue nem levantar da cadeira até hoje, Lucas. Liberaram futebol que fui jogar. Cara, que tragédia. Eu não consigo. Tem 3 dias que tá se recuperando de uma partida amadora de futebol. Faz um atleta master, 50 anos, cara. Jogou 20 minutos. Verdade. Pediu pra ficar, ó. Uma bolsa de água quente, cara, pra minha lombar. Pra sentar com a bolsinha. Que veieira, meu Deus do céu. Depois a velha sou eu ainda, né? A gente sabe que tá ficando velho quando a gente joga a bola e não aguenta andar no dia seguinte. E quando a gente, ao invés de a gente querer comprar uma calça, a gente quer comprar uma furadeira. Aí sabe que é. O Lucas já era para ter furadeira, se não comprou. Ainda não tô tão velho. É o primeiro final. Então tá, moçada. Laís, já temos planos para semana que vem? Não, semana que aí a gente vai tentar manter o 2D, eu acho. Tu acha que eu acho que é bom ficar o mês inteiro o mesmo assunto. Não sei o que o Lucas e o Robson têm de opinião sobre isso. Ou pelo menos umas 2, 3 semanas seguidas, porque a gente vai... Eu acho que limitar um pouquinho, tipo, 2, 3 reuniões, talvez 3 reuniões 2D, sabe? De 3 em 3 a gente muda. Sim, porque daí a gente começa, por exemplo, se o Ramiro tivesse aqui, ele já falaria do artigo dele, como é que foi, a diferença, sabe? Eu acho que fica mais... Acho que sim, acho que é melhor. Rico, assim, né? O que vocês acham, Lucas e Robson? Pode ser. Pra mim... Eu acho uma boa. Se bem que o 2D ele tem um assunto mais... Ele tem pouco assunto, né? A gente vai ter muito assunto quando chegar em lesões. Lesão, treinamento. Sim. Para 2D, realmente tem pouca coisa para abordar. Eu lembro que o Robson inclusive no treinamento, né, Robson? Oi? Tu queria falar sobre treinamento, né? Sobre treinamento. É a área que eu gosto. Ô, Robson, não saia desse grupo aí, cara. Você é um membro importante. E vão nós 3 aqui. Tá, então a semana que vem vocês acham que deixo ainda, falo para, acho que talvez é a Sara e o Franco para apresentarem, eu acho. Deixa mais uma 2D e depois a gente vai para alguma lesão, escolhe alguma lesão e a gente começa a discutir. Beleza. Tá bom? Combinado, então. Então tá, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Valeu, Robson. Valeu, Gui. Tamo junto.